Olá, meus amores! Estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos estamos aprendendo todos os dias um pouquinho mais sobre as Sagradas Escrituras, nos aprofundando no Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero chamar toda a tua atenção para o vídeo de hoje, o início deste estudo que vamos fazer sobre a fé. Quem já ouviu falar, né, da tão famosa fé, que sem ela é impossível agradar a Deus? Então vamos começar hoje, provavelmente 1 ou 2 vídeos falando somente sobre fé. Vamos entender o que é a fé verdadeira, a fé bíblica, a única fé que existe. Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a ouvir o vídeo desde o início até o final, a compartilhar o vídeo, se inscrever no canal aqui no botãozinho vermelho, deixar o seu like, seu comentário, suas dúvidas, suas perguntas, porque vocês interagindo com o canal, falando com respeito ao vídeo e se inscrevendo, vai fazer com que o canal alcance mais pessoas. E tudo que a gente quer aqui no canal Fundamento é que esta verdade venha alcançar pessoas que estão vivendo aí cegas espiritualmente. Então nos ajude a compartilhar e fica comigo porque o vídeo de hoje vai estar extremamente importante e glorioso para a nossa fé. Então, meus amores, hoje vamos começar, acredito que 1 ou 2 vídeos sobre o estudo da fé, a fé bíblica, a fé verdadeira. Lembrando que a gente tem já aqui no canal 2 vídeos falando de arrependimento. Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente nasce de novo, recebemos no momento do novo nascimento 2 dons que vêm da parte de Deus. E depois os outros dons que Deus vai distribuindo pra gente usar em favor da igreja. Mas existe 2 dons que Deus nos dá no momento do novo nascimento, que são os dons da fé são os dons para a salvação. Ou seja, o dom de arrependimento, que a gente já viu, a teshuvá, a metanoia, e a gente agora vai começar a ver o segundo dom, que Deus nos dá no ato, no momento do novo nascimento, para crer. E é sobre isso que a gente vai falar, que é o dom da fé. Quando eu estou morta espiritualmente, só para vocês entenderem, vamos esse contextinho para vocês entenderem. Eu estou morta espiritualmente, eu sou inimiga de Deus, eu estou separada de Deus, eu não entendo nada sobre Deus, eu posso até ser uma boa pessoa, até frequentar uma igreja, ter uma determinada religião, mas interiormente eu estou morta espiritualmente. Então, eu não entendo nada da Bíblia, a Bíblia para mim não faz sentido, e chega o determinado dia em que eu estou no lugar certo, na hora certa, ouvindo o verdadeiro evangelho, o certo, porque só existe um evangelho verdadeiro, que é o meio que Deus instituiu para a salvação, é o meio que Deus instituiu para que nós venhamos nascer de novo, ouvir este evangelho verdadeiro. Então eu estou no momento que eu estou ouvindo o verdadeiro evangelho e o Espírito Santo vem e diz, vive, exatamente como o Senhor Jesus falou para Lázaro, Lázaro, sai, né, para fora lá quando ele estava morto. É exatamente isso que o nosso espírito ouve, tudo espiritualmente. Lembrando, o novo nascimento é um milagre, não depende de eu querer, não depende de eu desejar, não depende de eu por minhas próprias forças nascer de novo, é um milagre. Então o Espírito Santo vem e fala, vive. Neste momento que ele fala, vive, que ele conecta novamente o meu espírito que estava morto com o Espírito de Deus, com o próprio Deus. Então neste momento eu recebo o dom do arrependimento, que é o dom que a gente já viu da teshuvá, de entender que eu preciso voltar para casa, voltar à origem,
da pureza, aquela origem que eu fui criado para a glória de Deus, voltar para casa seguro, o dom do arrependimento e o dom da fé para crer na maneira pela qual eu posso voltar para casa, que é através do Senhor Jesus, através do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e da obra realizada por Ele na cruz. E é sobre isso que a gente vai falar, meus amores, hoje, desta fé, a fé salvífica, a fé bíblica, a única fé que existe, tá bom? Então essa fé, exatamente como o arrependimento, é um dom que recebemos no momento da salvação, no momento do novo nascimento. E a gente vai ver que essa fé nos acompanha até o final. Então, acompanhe o vídeo, não passe para frente, acompanhe, preste atenção, tenha a sua Bíblia em mãos para que vocês venham acompanhar os versículos bíblicos, porque vamos ler vários versículos para que vocês venham entender com perfeição o que é a verdadeira fé. Porque tem um monte de fé aí mentirosa, né, gente? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe só uma fé. Então acompanha comigo lá no livro de Efésios, tá? Capítulo 4 e versículo 5. Efésios 4, 5. Isso é para vocês entenderem definitivamente que só existe uma fé. Quem disse? A Bíblia disse. Então, olha só como é que está escrito. Vou ler o versículo 4. Deixa eu ver se eu leio mais alguma coisa para o contexto ficar certinho. Não, tá bom, só o 4. Existe uma grande preocupação de ler dentro do contexto para que vocês entendam perfeitamente, mas aqui a gente pode ler o 4 e o 5. Diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamado... caiu aqui o meu papelzinho. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Olha só. Há um só Senhor, Cristo. Há 399 fé. É isso que está escrito aí, meus amores, na tua Bíblia? Não, né? Olha só. Há um só Senhor, uma só fé. Risca aí na tua Bíblia, circula grande aí na tua Bíblia. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, deixa eu pegar aqui meu papel. Então, vocês viram? Tá claro para vocês? Por isso que eu digo, é importante vocês terem a Bíblia de vocês em mãos quando a gente vai estudar. Por quê? Porque aqui na minha Bíblia, e eu garanto para vocês que na de vocês também está escrito que existe uma só fé. Então aí a gente já elimina todo e qualquer argumento, todo e qualquer... vontade de falar o que eu tenho vontade de falar. Mas depois as pessoas acham que eu sou arrogante, que eu... Não, gente, é porque é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Precisamos fazer apologética da fé, ou seja, defender a fé. Fomos instruídos pelos discípulos de Deus a defender a fé contra as heresias, contra os falsos profetas, contra as mentiras e os enganos, porque disso depende a vida eterna de vocês. Então, com esse versículo aqui, a gente elimina toda e qualquer mentira e engano de que existe fé para isso, fé para aquilo. Não, existe a fé para salvação, existe a fé para conquistar, existe a fé para ser curado, existe a fé para mover montanhas, que a gente vai ver isso mais na frente, que significa conquistar muitas bênçãos. Existe a fé para eu puxar a cadeira e sentar e dizer que eu não vou cair. Gente, não existe nada disso. Só existe uma fé. Só existe uma fé. E isso está escrito na minha e na tua Bíblia. Foi isso que Deus deixou escrito pra gente através dos homens de Deus. Só uma fé.
Não existe fé para cura, fé para prosperidade, fé para conquistar o mundo, fé para dar tudo que tem e conquistar milagres, bênçãos, ser o dono do mundo, conquistar poder. É aquela coisa, não, é a tua fé, vai na tua fé, vai na tua fé. Não. Usam versículos completamente tirados de contextos do que o Senhor Jesus falou, a tua fé te salvou, e para atribuir uma nova fé, para criar uma nova fé, para confundir a cabeça das pessoas. E aí, quando a pessoa não conquista aquilo que pela fé ela queria conquistar, então aí colocam fardos pesados na pessoa, dizendo, não, a tua fé é pequena, a tua fé foi fraca, a tua fé não foi suficiente. Meus amores, pegaram, como tudo, que essas instituições e falsos profetas ensinam. E vocês veem que eu falo muito de falso profeta, porque a Bíblia fala deles. Jesus falava deles. No Antigo Testamento, os profetas falavam deles. Deus falou sobre os falsos profetas. Os profetas do Antigo Testamento escreveram sobre eles. Jesus falou dos falsos profetas para a gente ter cuidado com os enganos, com as mentiras, com as fantasias que eles inventam. Paulo falou, Pedro falou, as orientações de Paulo para Tito, para Timóteo, 1ª e 2ª de Timóteo, Tito, e as cartas dele, todas falando, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os enganadores. Então vocês vão ver que eu falo muito de falso profeta, por quê? Porque a Bíblia falava. Então isso não me faz ser uma pessoa arrogante, não me faz ser uma pessoa que fala mal de alguém ou de determinada instituição. Não, vocês nunca vão me ouvir usar nome de ninguém aqui. Eu só uso a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala falso profeta. E os falsos profetas inventaram um monte de fé para vocês. Fé que não existe, porque só existe uma fé. Então, os falsos profetas pegaram uma palavra tão gloriosa, porque falar de fé é falar de vida ou morte eterna. Falar de fé, que é o único meio que sem essa fé é impossível agradar a Deus, e a gente vai entender o que significa essa expressão, sem fé é impossível agradar a Deus, porque também deturpam esse versículo, tiram de contexto e deturpam. Então pegaram um assunto tão importante, vital, de vida eterna ou morte eterna, que é a fé, pegaram essa palavra e fizeram dessa palavra corriqueira. Fizeram dessa palavra algo comum, algo vulgar. Não, tudo é fé. Tu tem fé? Faz, é pela fé. Vai na tua fé. Essa é a fé. Que fé? Tal. Meus amores, não. A fé é santa. E ela é um regalo de Deus. Ela é um presente de Deus para que a gente venha crer em algo, em alguém específico. E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, ficou claro que só existe uma fé? Espero que sim. Então vamos lá, vou acompanhar aqui a ordem do que eu fui anotando e a gente vai lendo, tá? Então vamos lá, o que é a fé? Que fé é esta que sem ela é impossível agradar a Deus? Que fé é essa que Paulo fala lá no capítulo 1 e versículo 16 e 17 de Romanos, que ele diz, mas o justo viverá pela fé, repetindo o que o profeta Abacuque falou, mas o justo viverá pela fé. E Paulo aqui está repetindo no livro de Romanos o mesmo versículo que foi o que despertou Martinho Lutero quando ele achava que viver pela fé era viver debaixo de um jugo de lei e de regras, sendo debaixo de um Deus tirano, cruel e malvado. E de repente um dia ele lê e entende que
que é a justiça de Deus e o que é essa fé que o justo viverá por ela desde o dia que ele nasce de novo até o dia da morte dele ou até o dia do arrebatamento. Que fé é essa que nós, os filhos de Deus, vivemos com ela todos os dias? Então a gente vai ver sobre isso. Meus amores, olha só. Se eu perguntar para vocês, como sempre vocês sabem que eu gosto de começar quando eu vou falar de algo, sobre o que é algo verdadeiro, eu geralmente costumo ensinar primeiro o que não é, né? A gente viu, vocês podem ver que eu geralmente costumo falando o que não é. Então a gente vai ver o que não é fé. A gente já viu aí um pouquinho, né, no contexto, que não existe fé para cura, fé para libertação, fé para prosperar, fé para conquistar, nada disso. Nada disso, só existe uma fé. Então a gente vai ver agora no contexto do estudo o que não é fé. Então vamos lá. Se eu perguntar para vocês, o que é o contrário da fé? 1 segundo, 2 segundos para vocês me responder. O que é o contrário da fé? Eu tenho certeza que a maioria de vocês falou o quê? A dúvida. É ou não é? Porque foi o que sempre ensinaram. Foi o que tu sempre aprendeu. Não, porque o contrário da fé é a dúvida. Então tu não pode duvidar, tu tem que ter fé e tal. Não foi isso sempre que aprendemos? Que o contrário da fé é a dúvida? Gente, um dia a gente vai falar sobre dúvida. Vocês sabiam que dúvida é bom? Sim, a dúvida é boa, mas dentro do contexto bíblico dela. Por quê? Porque as dúvidas fazem a gente questionar. Vocês podem ver, as pessoas mais inteligentes, eu não tô falando agora nem biblicamente, porque se a gente for estudar todos os homens do passado, todos os homens bíblicos, vocês vão ver que eles tinham muitas dúvidas. Só que essas dúvidas faziam eles questionarem e faziam eles correr para os pés de quem, meus amores? De Deus, claro que sim. Quando Davi tinha dúvidas se ia para uma guerra, se não ia para uma guerra, para quem que ele corria? Chamava os sacerdotes da parte de Deus para saber o que eu faço, vou para a guerra? Não vou. Todos os homens do passado tinham dúvidas e não eram poucas, eram muitas. E as dúvidas são boas, por quê? Porque fazem a gente questionar. Mas isso é certo? É isso que está escrito na Bíblia? A Bíblia é isso mesmo? Isso realmente é fé? Tá certo eu agir dessa maneira? O que Deus diz? O que a Bíblia diz? O que será que Deus quer de mim? Então faz tu correr para os pés de Deus e depender dele. Então a dúvida é boa quando ela é usada dentro do contexto bíblico. E ensinaram pra gente que o contrário da fé era a dúvida. E não, meus amores, o que é o contrário da fé? Ver. Enxergar, ver é o contrário da fé. Porque se eu estou vendo, eu não preciso de fé para crer. O mundo fala, né? Eu tenho que ver para crer. Não foi isso que Tomé fez? Não. Eu tenho que ver primeiro Jesus vivo para mim crer. Aí o que Jesus foi lá e Tomé, que fé é essa, Tomé? Tu teve que ver para crer. Bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Então o contrário de fé é ver. Se eu vejo, não é fé. Agora, se eu não estou vendo algo, se eu não posso apalpar, se eu não posso ver algo, isso é fé. E eu creio, isso é fé. Não é o que o versículo nos ensina? Não andamos por vista, mas pela fé. Não andamos por aquilo que vemos, andamos pela fé. Então o contrário, meus amores, em lugar nenhum na Bíblia fala que o contrário de fé é dúvida. Isso foi mais uma doutrina de falsos profetas, mais uma doutrina incluída dentro do evangelho para deturpar a verdadeira fé. Porque se eu te digo que tu tem dúvida, não, tu não pode deixar dúvida entrar na tua mente, eu não posso deixar dúvida te enganar, tu não pode deixar dúvida te enganar, tu vai tomar atitudes burras.
porque tu vai pela emoção, pela empolgação daquela pessoa que te disse, não, haja a tua fé, isso aí que tu, esse medo aí é dúvida, não deixa a dúvida te dominar, haja fé, faz a tua parte, haja fé. Então tu vai pela empolgação e pelo falso ensinamento de que tu tá cheio de dúvida, e a dúvida, e ainda vem o complemento, a dúvida é do diabo. Aí tu vai tomar atitudes precipitadas, tu faz coisas absurdas que amanhã ou depois tu vai sofrer por causa daquela escolha, por causa daquela decisão ali. Tu vai colher frutos amargosos por causa de ignorar a dúvida, porque disseram pra ti que a dúvida era o oposto da fé e a dúvida era do diabo. Então, meus amores, cuidado, é aquilo que eu digo, vocês têm que cuidar com aquilo que vocês aprendem, aquilo que vocês ouvem. A Bíblia todinha fala que o contrário de fé é ver. O contrário de fé é ver. E quando a gente for estudar Hebreus ali, o que é a fé? É aquilo que eu espero, aquilo que eu não vejo. Né? A parte teórica do que é fé na Bíblia, a gente vai estudar com detalhes, inclusive no original grego, o que significam essas palavras. Em hebraico também? Não sei se eu coloquei aqui em hebraico. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, eu coloquei só em grego, porque o significado é parecido. Então, só em grego a gente vai conseguir definir o que é a fé. Mas não ouça. Não creia em tudo que te falam, não creia em tudo que te falam, sem te certificar de que realmente é isso que a palavra de Deus está ensinando, tá? Então, se eu posso ver, não é fé. Se eu posso ver, não é fé. Agora, quando eu não vejo, aí sim, aí é fé. Então, o contrário da fé não é a dúvida, como sempre nos ensinaram. O contrário da fé é ver. E a gente vai ver isso em tudo o que a gente vai ver daqui pra frente, tá bom, meus amores? Então vamos lá. O que não é fé, seguindo aqui no contexto, né? O que não é fé? Meus amores, fé não é um salto no escuro, como dizem por aí. Fé não é um salto no escuro, foi o que eu acabei de ler. Usa a tua fé, creia. Não deixa o medo, não deixa o diabo, não deixa a dúvida que é do diabo. Faz isso, tu quer isso? Então faz isso. Gente, tu quer, sabe aquele, de novo, com aquele cabelo que fica assim te incomodando e tu não sabe onde tá? Eu tô me agoniando aqui. Aí vamos lá. Faz pela fé, tu quer isso, tu quer conquistar isso, faz. Não olha, só olha para aquilo que tu quer, só olha para aquilo que tu não quer e te lança, que Deus vai te honrar. Gente, isso é burrice. Fé não é um salto no escuro, não é. Isso é tolice, isso é ensinamento de falso profeta por conveniência deles, não tua, deles. E eu falo isso, repito, eu falo isso porque isso é o que a Bíblia ensina, o que os apóstolos ensinam. Então, quer discutir comigo? Vai primeiro discutir com os apóstolos, com o próprio Senhor Jesus. Então, vamos lá. Fé também não é aquela ladainha de coloque fé, tu colocar um pé e Deus coloca o outro, tu dá o primeiro passo e Deus dá os outros. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Fé não é crer em absurdos, como ensinam por aí. Fé não é crer em absurdos. Fé é crer no impossível. Isso sim é fé. Crer no impossível, não em absurdos que Deus nunca prometeu. Porque é isso que falam por aí, usando algo tão santo como a fé para dizer, não, se tu agir, tu agir a tua fé, Deus vai fazer tudo o que tu quiser. Tu quer isso? Haja a tua fé e tu vai conquistar. Tu vai conquistar pela fé. E aí a pessoa quer algo absurdo, algo que não está ao alcance dela. E sabe por que é absurdo? Sabe por que não está ao alcance dela? Porque Deus nunca prometeu para ela aquilo ali. Porque tiram versículos de contextos de situações históricas que aconteceram na Bíblia naquele momento, porque naquele momento
era necessário acontecer, e a gente vai ver isso no próximo vídeo, os exemplos de milagres e de bênçãos que aconteceram no passado em nome da fé verdadeira. A gente vai estudar bem, mas então usam versículos determinados do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, de milagres que Jesus realizou, para dizer para a pessoa que aquilo ali também pode acontecer na vida dela se ela agir a fé dela. E vocês sabem que o agir a fé dela é completamente o contrário daquilo que a gente vai falar, porque o agir a fé dela vem com uma ação. Sempre é ensinado por aí. A fé é agir, a fé é ação. Quem falou? A fé é um dom. A fé é um dom. A fé é a capacidade de crer em uma única coisa. A fé não é ação. A fé que nos é dada, a gente vai ver no final, no próximo vídeo, que ela nos leva a fazer boas ações, mas a fé em si não é ação, não é agir. Então usam essa expressão age a tua fé no sentido de levar a pessoa a fazer alguma coisa para provar a Deus. Ai, a minha fé, eu vou provar a Deus com a minha fé fazendo isso, dando isso, me desfazendo disso. É interessante para quem ensina isso, né? Levar a pessoa a achar que agir a fé, que a fé é ela fazer algo. Ainda que amanhã ou depois essa pessoa vai sofrer, vai ficar na miséria, vai perder tudo que tem, vai ter problemas em casa, com a família, vai viver uma vida de inferno, na miséria a vida toda. Mas vale tudo em nome de uma fé que não existe. Então fé não é crer em absurdos. Não é agir uma fé querendo conquistar absurdos que Deus nunca prometeu. Isso é tirar texto fora de contexto, usar milagres, coisas que aconteceram no passado, na vida de determinadas pessoas, como foi a de Abraão, como foi a de Moisés, como foi a de Davi, como foi na época dos discípulos, os milagres que aconteciam, que o próprio Senhor Jesus fazia, porque tinha que acontecer naquele momento para dar uma continuidade na história de acordo à vontade de Deus, e aí te ensinam que isso também vai acontecer na tua vida, desde que tu haja a tua fé. E aí é que entra essa fé que não existe. Então fé não é crer em absurdos, fé é crer no impossível. E a gente vai ver isso daqui pra frente. Então, uma vez me perguntaram, né, o que é a fé inteligente? A gente ouve tanto falar de fé inteligente e geralmente ensinam que a fé inteligente é isso, dar um passo no escuro, dar tudo que tem, fazer algo para provar Deus, para chamar a atenção de Deus. Gente, se tem uma frase que eu abomino, é essa: faz isso para chamar a atenção de Deus. Meu Deus, quer me ver furiosa, mas furiosa de cuspir fogo, é eu ouvir alguém falar isso. Chama a atenção de Deus, faz isso para chamar a atenção de Deus. Criatura do céu, a gente não chama a atenção de Deus para nada. Ao contrário, se a gente algum dia chamou a atenção de Deus, é para ele dizer: nossa, essa aqui merece o inferno mesmo. Deus o livre a gente querer chamar a atenção de Deus, porque se Deus olhar pra gente, a gente tá ferrado. Mesma coisa, outra expressão que eu abomino, que eu fico furiosa também, e a gente vai estudar isso quando a gente estudar a justiça de Deus, é isso: pede justiça pra Deus. Deus, faz justiça na minha vida. Meu Deus do céu. Quer me ver furiosa, cuspindo fogo, mas é uma furiosidade bíblica. Porque isso é tão blasfemo pedir justiça para Deus, criatura do céu. Se Deus te tratar com justiça, tu vai para o inferno agora e não sai de lá por toda a eternidade. Olha como a gente tem que aprender a meditar na Bíblia e entender quem é Deus. Criatura do céu, se tu pedir justiça para Deus, tu tá ferrado.
Porque se Deus tratar a gente com justiça, a única coisa que nós merecemos é o inferno, e é para lá que aí a gente vai. Então, me questionaram o que é a fé inteligente, né? Porque ensinam pra gente que a fé inteligente é isso. Meus amores, a fé inteligente é crer no impossível, não no absurdo. Isso é fé inteligente. A fé bíblica é crer no impossível, não no absurdo. Então, a gente vai ver com mais detalhes daqui pra frente o que é crer nesse impossível. E não nas barbaridades que falaram por aí que a gente deve crer, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, porque isso aqui se usa muito para enganar as pessoas com relação à fé, tá? A fé não é um pragmatismo. Ui, que palavra louca é essa? Pragmatismo. Parece uma palavra difícil, mas ela é muito simples e vocês vão identificar ela assim já de cara. Sabe o que é o pragmatismo que a fé não é? Pragmatismo é afirmar que algo é verdadeiro simplesmente porque ele funcionou em determinado momento. Deu para entender? Se eu disser que a fé é pragmática, é uma fé pragmática, eu estou que isso é algo verdadeiro. Não, e essa é a fé de conquista, a fé que me leva a possuir aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho, aquilo que eu determinar. Eu determino, eu quero, eu decreto, eu quero isso. E eu determino que essa fé é pragmática, que ela é verdadeira, simplesmente porque eu vi o testemunho de alguém. Eu vi o testemunho de alguém que aquela pessoa disse, eu fiz isso e funcionou, e deu certo. Isso significa pragmatismo, porque algo funcionou num determinado momento, alguma coisa deu certo para alguém. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar para vocês, eu tomei limão um mês e emagreci 10 quilos. Mas isso não significa que essa verdade vai ser para ti também. Tu pode tomar limão um ano e não emagrecer nem 1 quilo. Não é porque funcionou para mim que isso é fé, que vai funcionar para ti também. Aí a gente volta àquilo que eu acabei de falar antes. Usar versículos da Bíblia, de personagens bíblicos da história do passado, inclusive os milagres de Jesus, para dizer, se funcionou para Abraão, tem que funcionar para ti. Se funcionou para Gideão, tem que funcionar para ti. Se funcionou para mim, olha tudo que eu tenho, olha tudo que a gente conquistou. Funcionou para mim, então tem que funcionar para ti também. Então faz da fé algo pragmático, algo verdadeiro para determinada coisa, porque em algum momento deu certo, porque às vezes Deus permite, porque, meus amores, a gente nunca pode tirar a soberania de Deus. Às vezes Deus permite que aconteça na vida de uma pessoa, seja pro bem ou às vezes seja pro mal. Vocês sabiam que Deus às vezes permite que algo supostamente bom aconteça na vida de alguma pessoa, quando essa pessoa é tirana, é cruel e ela tem uma intenção diabólica dentro dela? Deus às vezes permite, que nem tipo Faraó, que tinha todo o poder. Às vezes Deus permite, como Nabucodonosor, às vezes Deus permite uma pessoa que ela tenha domínio sobre outras e aparentemente ela seja uma pessoa super de Deus. Deus permite que ela tenha determinada bênção, determinada crescimento e que ela inclusive se glorie disso para dizer, tá vendo? Foi a minha fé que me deu, foi Deus que me deu, Deus é comigo, para depois usar isso para enganar outras pessoas e para ela se afundar cada vez mais no pecado dela, para a condenação dela ser justa sobre justa sobre justa. Porque tão pecadora ela é, que Deus permite. Então, a fé não é pragmática. Não é porque deu certo na vida de alguém que vai dar na minha também. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nem às vezes uma bênção. Não, eu fiz isso e Deus me honrou. Não, eu fiz essa oração e Deus me honrou. Não significa que agora tu vai fazer a mesma oração e Deus vai te honrar com outra coisa que tu quer. Meus amores, plano de Deus, é a vontade dele. Não, eu orei de madrugada e eu tava com um problema e no outro dia resolveu.
Aí daqui um mês tu tá com outro problema, não, eu vou orar de madrugada e Deus vai resolver. E não acontece nada. A fé não é pragmática, não é porque deu certo num dia que vai dar no outro também. Não é porque funcionou na vida do João que vai funcionar na vida da Maria também. Entenda isso, meus amores. Isso faz com que tu idolatre a tua fé, a tua oração, o teu voto, o teu propósito, o papel, o objeto que tu tem. Se tu botar essa rosa lá, se tu botar esse papel lá, se tu botar esse barro de tijolo lá, vai acontecer. Aí tu acha que porque aparentemente aconteceu uma coisinha boa, então tu acha, então ó, isso foi a minha fé no tijolinho. Foi a minha fé no papelzinho, no aguinha, nisso, naquilo, naquele outro. Isso te faz uma pessoa idólatra e tu nem está te dando conta. E tudo isso em nome de uma fé pragmática que não funciona, uma fé que não é bíblica. Meus amores, entenda isso de uma vez por todas. Inclusive o Senhor Jesus fala sobre isso numa das igrejas lá de Apocalipse, que ele fala, uma igreja morta que vive de obras do passado. Acha que está viva, mas está morta. Tem nome de viva, mas está morta. Por quê? Porque vive de obras do passado. O que significa isso? Porque teve uma bênção lá no passado, porque algo lá atrás deu certo, então ela acha que Deus é com ela. Ela acha que ela tem muita fé, porque Deus foi com ela no passado. Ela teve uma conquista, então ela vive de obras do passado. Ela passou a idolatrar a própria fé dela, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Isso é uma fé pragmática. Isso não existe, tá? Não eu posso afirmar que essa fé que me deu uma bênção, que me deu uma conquista, que eu fui curada, que isso é verdadeiro e concreto para tudo e para todos. Não é verdade. O que importa aqui é em quem a gente coloca a fé, que a gente vai ver daqui para frente, e o propósito, o plano de Deus. Se Deus queria que eu ficasse curada, Ele vai me curar. Se não, não. Poxa, a Maria e a Joana tinham o mesmo problema. A Maria foi curada, a Joana não. E elas fizeram a mesma oração. Significa que a Joana teve menos fé? Não, significa que Deus não quis curar a Joana. Curou a Maria, a Joana não. Por quê? Porque uma teve mais fé que a outra? Não. Porque Deus não quis, simplesmente assim. E aqui entra a soberania de Deus e entra em tu conhecer esse Deus. Ai, que Deus injusto, curou a Maria e não curou a fulana. Aí, além de jogarem a culpa na Joana, não, tu não teve fé, tu não fez o que tinha que fazer, tu não deu o teu tudo, tu não deu o teu melhor, tu não te entregou, tu não confiou. Além de fazerem isso, ainda depois a Joana acaba julgando a Deus, porque ela fez tudo isso que disseram que ela não fez. Ela fez. Aí ela vai dizer, não, então é Deus que não me ama, é Deus que não quer me honrar. E aí ela abandona, sai, larga tudo, fala mal de Deus. E aí essa é a bagunça que os falsos profetas fazem com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira fé, inventando uma fé mentirosa. Ai, gente, desculpa, me dá nos nervos, assim, sabe? Quando eu falo sobre esse assunto de fé, é incrível, assim, sabe? Eu começo a entender Paulo, Pedro, sabe? E o próprio Senhor Jesus. Quando Paulo esculhambou com a igreja de Gálatas, chamando eles de insensatos, que na verdade significa imbecis, e eu tô falando isso no original, a palavra usada, Gálatas, insensatos. Na verdade, no original, Paulo está chamando eles de imbecis. Gente, isso é realmente forte. Mas era assim que Paulo tratava quando o assunto era fé, naquele que a gente tinha que depositar a fé, naquilo que a gente realmente tinha que crer, que era em Cristo e na obra dele na cruz, e não na religião, não naquilo que os homens queriam inculcar na cabeça da pessoa. Então, me sobe um nervoso quando eu falo sobre isso. Você sabe, quem me conhece sabe que eu falo assim mesmo e não me importo de falar assim, porque é assim que se ensina a verdade para abrir a mente das pessoas. Não é que eu quero empurrar a goela abaixo, assim se eu pudesse fazer isso e se isso adiantasse, mas não adianta. Mas é que a gente tem tanto desejo
de vocês conhecerem a verdade e viver essa verdade, que a gente tenta de todas as maneiras ensinar com todas as formas e repete com outras palavras a mesma coisa, e a gente acaba colocando as nossas emoções, a nossa personalidade, e isso é bíblico. Veja que o Espírito Santo instruiu os homens do passado para escrever, e lendo a gente consegue pegar a personalidade deles, a gente consegue entender como eles eram, como era Paulo, como era Pedro, como era o próprio Senhor Jesus, a gente consegue absorver como eles eram, né? E a gente vê, muitos estudiosos falam que Deus usou Deus inspirou a palavra de Deus através do Espírito Santo, usando a personalidade de cada um deles. Deus não mudou a personalidade de Pedro, que era torrão, e não mudou a personalidade de Paulo, essa firmeza em não ter medo de usar as palavras certas dirigidas por Deus dentro da personalidade dele, para ensinar as pessoas. Então, é isso que muitas pessoas têm que entender. Às vezes a gente se emociona, eu choro muito, me emociono, não é emocionalismo. Toda vez que vocês veem um ismo no final, isso é diabólico. Mas se emocionar, se alegrar em meditar na Bíblia, ensinar a Bíblia, principalmente falando de Jesus e da obra dele na cruz, é algo meu, da minha personalidade. E Deus não me muda, e Ele não quer me mudar, porque Ele quer me usar assim. A mesma coisa quando às vezes me sobe uns nervoso falando de assuntos como esse. E tudo isso, eu não estou aqui me justificando, eu estou aqui explicando para vocês o que é a palavra de Deus e como Deus usa as pessoas com a sua personalidade para ensinar. Então, esses assuntos me tiram assim bastante a minha personalidade, no sentido de ser muito dura para ensinar a verdade. Eu sempre digo, eu vou defender o evangelho de quem seja. Quem é mais próximo de mim sabe que essa frase não sai da minha boca. Eu vou defender a verdade do evangelho de quem seja. Essa é a minha missão. Foi para isso que Deus me escolheu. Foi para isso que eu nasci de novo, para a glória de Deus e para defender essa glória de Deus. Vocês podem ver que quando Paulo se justificava, a justificativa não era para ele, mas era para defender o que ele pregava. Porque se as pessoas pensassem mal dele, pensariam mal do Cristo que ele pregava. Não levariam em consideração o evangelho que ele ensinava. Por isso vocês vão ver muito Paulo se justificando, se defendendo. Não porque ele queria glória para ele, não. É porque eles queriam que as pessoas entendessem por A mais B, eu sou assim, Deus me escolheu assim, e o evangelho é esse, pronto, e acabou. Então, é assim, às vezes eu falo nesse tom, mas é justamente para isso, porque a glória do evangelho, da verdade bíblica, e hoje desse ensinamento da fé, seja exposta com toda a verdade. Meus amores, falando nesse contexto de que a fé não é um salto no escuro, não é crer no absurdo, não é ter uma fé pragmática, ter por verdade uma fé que me deu uma bencinha lá, ou porque abençoou uma pessoa, então vai acontecer o mesmo comigo. Isso é uma fé pragmática. Então, dentro deste contexto, eu quero alertar vocês para o grande perigo, a grande tragédia do cristianismo moderno, que é idolatrar a própria fé. Por quê? Porque ensinam por aí que tudo é pela fé. Tudo depende da tua fé. Se a tua fé te diz isso, se a tua fé te manda fazer isso, creia na tua fé. Age a tua fé, faz isso pela fé, se lança pela fé, usa a tua fé. Aí faz com que a pessoa creia na própria fé, faz da fé um objeto de culto, de idolatria. Não, eu conquistei pela minha fé. Não é mais por causa de Deus, não é mais pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Não, é pela minha fé.
foi eu que agi minha fé. Ao ponto de, se algo dá errado na vida dela, ela depois se culpar, além de ser culpada pelos homens, não, foi tu que não agiu a tua fé, tá bom? Não quer agir tua fé? Vai perder pro diabo. Não quer agir para Deus? Vai perder pro diabo. Além de ela ser acusada por não ter fé por homens que deveriam ensinar ela a verdadeira fé e conduzir ela a Cristo, essas pessoas afundam mais ela, ensinando uma fé mentirosa e culpando ela. Ela daí começa a se achar também culpada. Puxa, eu não agi a fé, eu não dei o meu melhor, eu não fiz o meu melhor, aí eu não criei, na verdade eu tô cheia de dúvida, foi o medo. E aí ela começa, não, o problema foi eu mesmo. E daí depois ela começa a querer procurar coisas para fazer, para aumentar a fé. E daí ela crê tanto que a fé dela é a fé dela que vai fazer as coisas acontecerem, que ela começa a idolatrar a fé, ela faz a fé um objeto de culto dela, que daí ela fica naquela ansiedade de o tempo todo tá querendo agir a fé, manifestar a fé. Não, porque tem que viver de fé em fé, então eu tenho que estar sempre agindo a fé. Então o agir a fé é tá sempre fazendo alguma coisa. Daí um dia que ela faz muito para Deus, o dia que ela vai lá, limpa a igreja, o dia que ela vai pra igreja, o dia que ela fica o dia inteiro na igreja, o dia que ela vai fazer uma visita, vai no hospital, fala de Jesus pra alguém, tadinha, ela não sabe, não conhece nem pra ela, mas ela supostamente foi lá, entregou um panfleto, um papel, uma revista, um objeto pra pessoa, ela acha que ela falou de Jesus, tadinha, tá completamente enganada. Mas o dia que ela fez muito, nossa, hoje tirei 10 com Deus, né? Deus olhou pra mim hoje, olha, parabéns. Aí ela dorme tranquila, hoje eu tô salva. Hoje a minha fé estava em alta, estava intacta. Quando tudo tá dando certo, tudo tá bem, ela não tem nenhuma notícia ruim, nada tá contra ela. Ai, Deus é comigo. Ai, a minha fé, claro, eu agi a minha fé. Deus é comigo. No outro dia, ela acorda desanimada, cansada, às vezes um problema de saúde, uma coisa do próprio organismo, principalmente mulher, né? Mas enfim, os homens é mais aqui, a mulher é um pouco mais físico, né? Uma dor aqui, uma dorzinha ali, um desânimo aqui, um hormônio ali. O homem já é coisas mais físicas, né? De trabalho, compromisso, pai de família. Aí uma coisa não dá errado, é uma má notícia, um comentário, ou então aquele dia ela não pôde fazer algo que ela se comprometeu em fazer para Deus, ou ela fez menos do que ontem, então aquele dia a fé dela tá embaixo. Então aquele dia aí ela fica cheia de dúvida, cheia de medo, eu vou perder minha salvação, eu vou pro inferno, o diabo vai entrar na minha vida, tô dando brecha, o Satanás vai entrar, a inveja vai entrar, o olho grande vai entrar, e eu vou perder tudo que eu tenho, aí a fé dela tá lá embaixo, então ela também vai pro buraco. Ou não é, gente? Pelo amor de Deus, pensa. Não aconteceu isso contigo já? Comigo aconteceu muitas vezes isso. Lá no passado, quando eu não conhecia Cristo de verdade, quando eu não conhecia a verdadeira fé. O dia que a tua fé tava lá em cima, tu tava, o leão da tribo de Judá. No outro dia que as coisas davam errado, que não funcionou, que uma má notícia, ou que tu fez pouco para Deus, a tua fé tava lá embaixo e daí tu tava desanimado e achando que ia pro inferno. Olha, gente, gente, por favor, pensa só um pouquinho. Não é verdade? Para vocês que assistem os vídeos para criticar, ou estão aí de curioso, ou estão aí para ver o que essa guria vai falar, e pensa, talvez é para ti mesmo esse vídeo, para tu entender o que realmente é a fé. Quando tu entender o que é a fé verdadeira, tu vai ficar livre de fardos, livre de homens cruéis, maldosos, ambiciosos por dinheiro e por poder e por fama, que querem te empurrar uma fé. Eles sim querem te empurrar uma fé goela abaixo que não existe, mas porque convém para eles.
Não seja mais marionete nas mãos de uma sociedade cruel, de pessoas cruéis que querem enfiar uma fé que não existe goela abaixo. Gente, é um perigo, é a tragédia do cristianismo moderno, crer na própria fé. Não é a fé que abençoa, é Deus. Não é a fé que muda a situação, não é a fé que transporta montanhas, é Deus. Entenda isso. Não é a tua fé naquele objeto que dizem que é um ponto de contato contigo e com Deus. Não é nem o ponto de contato, que eu acho que vocês já devem ter visto o vídeo, né, que eu fiz. Não é não, acho que isso foi uma mensagem que eu escrevi no Facebook. Não foi vídeo, mas vou fazer um vídeo ainda. Não é aquele objeto que é um ponto de contato. Não é idolatria. Não é idolatria. Usar aquele objeto pra botar lá na casa, pra fazer isso, pra fazer aquilo, pega na mão e ora. Não é idolatria. É só um ponto de contato entre tu e Deus. Aí falam que as imagens de escultura são idolatria, mas um papel, um objeto não é. Não sei. Non lo so, como a gente fala em italiano. Eu não sei qual é a diferença. Mas não, a diferença é porque dizem que é um ponto de contato. Porque daí tu vai agir a tua fé. Aí é duas idolatrias, né? A idolatria no ponto de contato, no objeto, e a idolatria na própria fé. Não, a minha fé nisso vai me fazer. Não. Não é a fé que muda as coisas, que faz as coisas. Quem muda as coisas é Deus. Quem muda as coisas é Cristo. Então a fé verdadeira não é em algo. A fé verdadeira é em uma pessoa e na obra que essa pessoa realizou. E é claro que vocês sabem que eu estou falando de Cristo, mas a gente vai entrar com profundidade nisso aí. E aí, se tu quiser ficar com raiva e dizer que não importa, gente. Eu quero que vocês entendam a verdade. Tudo é pela fé, né? Então, isso virou uma tragédia. Entenda. O poder não está na fé. Está em Cristo, no autor e consumador da fé. Isso é para vocês só entender. Que eu coloco, ensinam pra gente, a tua fé, nesse ponto de contato, é a tua fé na tua oração, é a tua fé no teu jejum, é a tua fé naquela obra que tu faz, é a tua fé, gente, que calor, é a tua fé, aí a pessoa esquece do autor e consumador da fé, porque sem ele, sem Cristo, sem obra de Cristo na cruz, não existe fé. Vocês estão entendendo, meus amores? Então, a fé está em Deus, não está na gente, em nada que a gente faça, nem sequer na fé que a gente diz que tem. Então, não faça da sua fé um objeto de culto, não faça da sua fé algo idólatra, tá? Então, vamos lá. A fé não tem nada a ver comigo. É isso que a gente está falando, não tem a ver com o meu caráter, não tem a ver com eu conquistar alguma coisa, a gente já falou. Não, é que eu tô seguindo uma ordem, mas às vezes eu saio da ordem, né? De acordo com o que eu vou falando, eu vou entrando no contexto. Então a fé não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu caráter ilibado, com a minha obediência, com a minha fidelidade, olha como eu sou fiel, tá vendo como eu tenho fé? Olha como eu sou obediente, tá vendo como eu tenho fé? Olha como eu conquistei tudo isso, tá vendo como eu tenho fé? Olha o que Deus me deu, tá vendo como Deus é comigo? Não tem nada a ver comigo e contigo, gente, fé. A fé tem a ver com o caráter de Deus, com a fidelidade de Deus, com a fidelidade e obediência de Cristo. Entenda isso, não tem a ver com o que tu faz. A fé tem a ver com a fé é aquela depositada naqueles que podem fazer alguma coisa. Ou não também. Não que eles não possam, mas talvez eles não queiram fazer porque não é para o teu bem. Porque Deus e o Senhor Jesus só vão fazer aquilo que é para o nosso bem. A gente vai ver disso mais para frente, tá? Então, a fé consiste
em Deus, a fé é sobre Deus, sobre Cristo e a obra dele na cruz. Nada mais. Tudo que tire o foco da fé em Deus, no plano de salvação dele, em Cristo e a obra dele na cruz, não é fé. E aí, se tu quiser crer, amém. Deus vai te honrar. Se não, aí eu não posso fazer nada. Então vamos lá. Meus amores, eu acho que a gente vai terminar essa parte aqui, porque a gente já tá aí em quase 1 hora e o assunto que vai entrar aqui agora é mais 1 hora. Então eu não posso fazer um vídeo de quase 2 horas, né? Então vamos terminar essa primeira parte aqui. Tudo que não é fé. Vamos intitular essa primeira parte com o que não é fé. E a gente já viu tudo isso, né? Vamos recapitular um pouquinho. A fé não é, o contrário da fé não é dúvida, como a gente sempre aprendeu, o contrário da fé é ver, né? Porque se eu vejo, se eu posso tocar, então não é fé, eu não preciso de fé para crer, se eu estou vendo. Então, por isso aquele versículo tão famoso, não caminhamos por vista, caminhamos por fé. Fé não é salto no escuro, fé não é crer no absurdo, fé não é pragmática, porque é verdade para alguém, então vai ser verdade para mim também. Se funcionou para alguém, vai funcionar para mim também. Então a gente já viu tudo isso e a gente viu que a gente não pode idolatrar a fé e que a fé não consiste em nada do que eu sou ou que eu faço, como é o meu caráter. A fé consiste em Deus. A fé consiste em Cristo, gente, o autor e consumador da fé. Essa é a verdade. Então, meus amores, vamos terminar o vídeo aqui e eu vou gravar logo em seguida o próximo e a gente vai entrar no contexto bíblico, ensinando aí as palavras no original do que é a fé na teoria. E o seguinte vídeo a gente vai falar o que é fé na prática, tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo falando do que é a fé nas palavras originais, para que vocês vão entender lindamente, perfeitamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu me despeço de vocês, oro para que o Espírito Santo convença vocês destas verdades e até a próxima.